Olá, seja bem-vindo à nossa oficina. Como você pode constatar, a iluminação melhorou. Não está tão escuro como antes. E é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. É isso que nós vamos decorrer durante todo o vídeo. Como eu cheguei a uma iluminação não perfeita, mas bem mais adequada do que antes. Tive muita surpresa, descobri coisas que eu desconhecia e eu tenho certeza que você também não conhece. Você quer melhorar o ambiente da sua sala, do seu quarto, do seu escritório, do seu salão, da sua oficina, ou seja, de determinados lugares. Você precisa ter o conhecimento que eu acabei descobrindo. Eu mesmo não sabia. A quantidade de lumens que precisa para determinados ambientes, a quantidade de lâmpadas, o posicionamento das lâmpadas, eu desconhecia e ia fazer tudo errado. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Pode não ser hoje, mas no futuro, se você souber disso, você não vai gastar muito, vai comprar a lâmpada certa, com a quantidade de iluminação adequada e aí ter uma economia tanto do bolso como uma qualidade de iluminação boa. Então fica até o final, porque eu vou explicando no decorrer do vídeo o passo a passo do que eu fui descobrindo e como eu fui agindo em cada situação. Ok? Tamo junto. Vamos lá. Pois é. Então vamos lá. Hoje identificado as lâmpadas que eu já havia pesquisado em várias lojas, encontrei nesta aqui, Potiguar. Encontrei uma lâmpada que vai me atender muito bem no que eu quero. Cheguei e encontrei essas duas, só que aí na imagem não dá para identificar que uma é mais branca do que a outra. E eu selecionei a mais clara, mais branquinha. Peguei 4 e testei, óbvio, né, para ver se estava funcionando de forma correta. E aí fui para a loja, para a oficina, para começar a trabalhar no processo de instalação. É bom lembrar que essas lâmpadas, eu não sei quanto tempo elas vão durar. São lâmpadas Xing Ling, provavelmente fabricadas na China, mas com 2, 3, 5 anos. Se você estiver assistindo depois desse tempo aí, pode perguntar nos comentários aí que eu atualizo. Veja o meu espaço. Ele é pequeno e só tem essa lâmpada. Se eu fecho essa porta, a iluminação fica precária. Quando chove, que a chuva vem forte com o vento, eu preciso fechar essa porta. E aí acaba ficando escuro. E com essa iluminação que eu coloquei, eu posso trabalhar tranquilamente de porta fechada, que não vai ter nenhum tipo de atrapalho. E aí o que acontece? A tomada estava um pouco capenga, e aí a primeira coisa que eu fiz foi essa correção logo aí. Desparafusei, fiz a limpeza e reinstalei para poder funcionar de forma correta. Aproveitando, esse espaço meu aí, ele é em torno de 3 a 2,5, né? 3 metros de comprimento, 2,5, 2,60 mais ou menos de largura. Eu precisei calcular, né, multiplicar os dois, que aí dá exatamente a quantidade de metros quadrados da minha área. Eu descobri a minha área, que é em torno aí de 12 metros quadrados. Com esse número eu fiz o cálculo correspondente à iluminação que seria necessária para esse ambiente. Vou deixar na descrição 2 links de vídeos que eu aprendi sobre fluxo luminoso, né, que é o conhecido de lumen, e também sobre
Divisão dos pontos de iluminação. Aí tem todas as especificações da lâmpada. Veja que tem o fluxo luminoso de 2.520 lumens. Multiplicado por 4, que são 4 lâmpadas, ficou aí 10.080 lumens. Perfeito, perfeito. Segundo a tabela NBR 5413, perfeito porque eu quero. Perfeito mesmo. Porque lá nessa tabela, também vou deixar o link do PDF dessa tabela. Ela fala, lá na classe C dessa tabela, ela fala que para tarefas visuais muito exatas, né? Tipo assim, médico, cirurgia, esses locais assim, hospital, é recomendado em torno de 5.000, 7.500, 10.000 lumens, que é a luminância do ambiente. E aí eu acertei em cheio, né? Achei essas lâmpadas aí, inclusive o preço que tá lá, se me falha a memória, R$28. Por incrível que pareça, eu consegui um desconto, né? Tava na promoção, quando eu cheguei no caixa paguei R$19,90 em cada lâmpada. Em cada lâmpada então saiu aí eu acabei comprando mais 10 metros de fio flexível, duplo, e uma tomada marcha para poder fazer essa instalação. Separei esse pedaço de madeira, né? Cortei a ponta que estava estragada e serrei no meio e estou fazendo as marcações de onde eu vou furar, exatamente porque nas lâmpadas elas vêm um encaixe que eu vou parafusar aí, né? Tô aí marcando aí onde eu vou furar, e aí eu vou parafusar aí e fazer o furo para colocar no teto, né? Depois eu vou só com as lâmpadas encaixando, você vai ver no decorrer do vídeo. Voltando aqui, falando sobre a classe C, né? Lá nessa classe C você vai achar inúmeras orientações, né? Quarto, sala, escritório, garagem, setores também tipo cinema, escritório, escola, fábrica, farmácia, entre outros. Lá tem muitas dicas e orientações que você pode utilizar. Foi aí que eu descobri como fazer a coisa certa. O parafuso que eu tinha aí, ele era um pouquinho maior da madeira. Eita, uma parada pro lanche agora rapidinho, né? Um cuscuzinho, um cafezinho preto, maravilha. Foi jogo rápido e vamos voltar já já. Pois bem, chegamos até aqui. Eu quero pedir agora a tua ajuda. Estou precisando de 1.000 inscritos até o final de 2024. E se você está assistindo e não é inscrito, se inscreve aí no canal e curte. E tem algo mais que é muito importante. Manda aí pro grupo de WhatsApp da sua família, dos seus melhores amigos, daquelas pessoas que gostam de ajudar. Encaminha para eles e diz: vamos dar força para esse rapaz aí que está precisando de 1.000 inscritos no canal dele para começar a ser remunerado. E toda essa despesa que eu tenho na oficina já vai ser custeada pelo YouTube e vai facilitar muito para mim. Então, se você puder me ajudar, desde já eu te agradeço 100 vezes mais na sua vida. Vale salientar que quando você olhar na lâmpada a questão watts, na maioria das vezes vem watts, o que ela se refere? Se refere à potência da lâmpada, tá? Isso não se refere a nada com a iluminação que ela vai gerar, tá? Quanto maior o watts, mais você vai ter consumo de energia. A potência dessa lâmpada é mais forte, mas não tem nada a ver com o fluxo luminoso dela, tá? Você vai procurar o fluxo luminoso ou o lumen, né, na embalagem. Às vezes está com o final LM, a sigla do lumen, LM. No caso, essas minhas lâmpadas aí são de 2.520 lumen cada uma, gerando em torno de 10.080 lumen, adequado
até passando um pouco mais da minha necessidade, certo? Mas eu fiz de propósito mesmo, porque eu gostaria de que ficasse de forma bem clara, né? Certo? E essas lâmpadas aí, elas são tanto para 220 como 110, tranquilo, tá? Ela funciona de boa. Aqui na minha cidade, São Luís, é 220. Eu fiz a ligação tudinho, fiz os testes e deu tudo certo. Ela é uma luz de LED branca, tá? Existem algumas que são meio amareladas, tá? Na imagem no início não deu para você ver esse detalhe, mas visualmente a olho nu do lado consegue perceber tranquilamente a luz branca e a luz meio amarelada. Então, basicamente é isso. O que vamos tratar quando estiver instalando em cima é a divisão dos pontos de iluminação. Sabe, meu pai construiu, acho que da minha infância até a minha fase adulta, umas 3 casas. Porém, nunca ouvi falar sobre essa questão de divisão dos pontos de iluminação, né? Onde você botar ali aqueles pontos para iluminar o ambiente. Entendeu? Então, assim, eu não aprendi, desconhecia totalmente essa parte. Realmente, no link que eu vou deixar na descrição, se você ver, o cara explica de forma bem simples, de forma adequada, e aí ainda coloca imagens lá, fazendo os comparativos, e realmente fica perfeito se você seguir essa divisão de pontos de iluminação, né? Tem que ter uma distribuição, tem que haver essa distribuição adequada, entendeu? Se nesse meu ambiente, se eu fosse usar 2 lâmpadas, daria ficar bom. Eu ia tirar as 2 do meio, que logo em seguida daqui a pouco você vai olhar, e daria de boa, mas com 4 ficou excelente. Então, agora eu estou fazendo aí a medição, tudinho, a distância, exatamente o que eu falei agora há pouco, sobre a divisão dos pontos de iluminação. Então eu medi da parede até essa primeira base, né, uma distância. E um ponto importante, quando a gente não tem informação, eu iria pôr no teto em forma de um quadrado. Como são 4, eu ia botar de forma de um quadrado. Totalmente errado a forma que eu ia instalar. E a iluminação não ia ficar satisfatória. Colocando paralelamente uma do lado da outra e com uma distância adequada, ela é distribuída de forma bem mais homogênea, trazendo iluminação para todos os pontos do ambiente. Isso eu desconhecia e é extremamente importante fazer essa medição de uma para outra, que logo em seguida, quando eu concluir aí, você vai ver como é que ficou a distribuição. Deixa eu só salientar uma coisa aqui importante. Eu não sou profissional na área de iluminação, gente, tá? Isso aí eu pesquisei, fui atrás, descobri e apliquei, né? Você pode também fazer a réplica no seu ambiente da sua oficina. Porém, eu não sou profissional, tá bom? É só seguir os passos lá dos professores que eu vou indicar no link e baixar o PDF lá, que você consegue fazer tranquilamente no seu ambiente também. Estamos chegando ao final. Se você ficou até aqui, eu vou lhe pedir o seu like. Nós estamos precisando realmente de 1000 inscritos para o nosso canal. Então, assim, quero pedir humildemente para você se inscrever se esse vídeo foi útil para vocês, se lhe ajudou, se agregou. E
Se você puder também pedir ajuda dos familiares, manda lá no WhatsApp da sua família, seu filho, peça para seu filho, para sua esposa, distribui aí o link desse vídeo e pede lá. Vamos ajudar esse cara aí a fazer os meus inscritos no YouTube para ele começar a ser remunerado lá e aí poder fazer melhorias a mais, né? Aí na minha oficina. Desde já agradeço vocês, deixo aqui minha eterna gratidão. Olá, seja bem-vindo à nossa oficina. Eu me chamo Herbert.